Antes de entrar no tema, um pedido direto e honesto. Se esse tipo de conteúdo te ajuda a pensar melhor o ciclismo, a vida e suas escolhas, fortalece o canal com um super thanks de qualquer valor. Isso mantém os vídeos no ar, permite aprofundar temas que ninguém aborda e responder perguntas reais em forma de conteúdo. Agora presta atenção, porque isso aqui vai além da bike. Existe uma armadilha silenciosa que prende muitos ciclistas em um ciclo infinito de frustração: a ânsia de ter e o tédio de possuir. A vontade quase obsessiva de conquistar algo e o vazio que aparece logo depois que aquilo se torna rotina. A bike mais cara, o equipamento novo, o corpo ideal, o número no visor. Tudo isso parece prometer satisfação duradoura, mas entrega apenas um pico curto seguido de um platô emocional. No ciclismo, isso aparece o tempo todo. O sujeito passa meses desejando uma bike melhor, acreditando que aquilo vai destravar sua performance e sua motivação. Compra. Nos primeiros dias, tudo é empolgação. O pedal parece mais leve, o ego inflado, o prazer está lá. Algumas semanas depois, a bike vira paisagem. O corpo continua o mesmo, a performance estabiliza, e a mente começa a procurar o próximo objeto de desejo. A mesma lógica se repete com o corpo ideal. A busca incessante por definição, por leveza extrema, por estética perfeita. Enquanto o objetivo está distante, existe propósito, existe foco, existe motivação. Quando o corpo se aproxima do ideal imaginado, algo estranho acontece. O prazer diminui, o medo de perder aparece, a ansiedade aumenta, o treino vira obrigação, o corpo vira prisão. A performance segue o mesmo roteiro. Aquele FTP desejado, aquela média sonhada, aquela subida dominada. Enquanto está longe, o treino faz sentido. Quando chega, a sensação é vazia. A mente imediatamente cria outro alvo. E assim o ciclista nunca está satisfeito, sempre correndo atrás de algo que, quando alcançado, perde o brilho. Isso não é falta de gratidão, é funcionamento básico da mente humana. O cérebro se adapta rápido a qualquer conquista. Ele precisa de novidade para liberar dopamina. Por isso, a posse cansa, o processo excita. O problema é que muita gente constrói toda a relação com o ciclismo baseada apenas no resultado final, nunca no caminho. Quando isso acontece, o esporte deixa de ser fonte de equilíbrio e vira mais uma cobrança. A bike cara vira obrigação de performar. O corpo ideal vira medo constante de perder. A performance vira identidade frágil. Qualquer queda vira crise. O ciclista que vive assim está sempre inquieto, sempre comparando, sempre insatisfeito, mesmo quando anda bem, mesmo quando tem tudo o que sonhou, porque a mente não foi treinada para sustentar satisfação, foi treinada apenas para desejar. Existe um contraste brutal entre isso e o ciclista que entende o valor do processo. Esse não se move pela ânsia de ter, mas pela clareza de construir. Ele sabe que a bike é ferramenta, não promessa, que o corpo é meio, não fim, que a performance é consequência, não identidade. Esse ciclista sente prazer no treino bem executado, não apenas no número final. Ele encontra satisfação em semanas consistentes, não apenas em picos. Ele não entra em crise quando algo escapa do controle, porque sua relação com o esporte não depende de um estado permanente de conquista. O tédio de possuir nasce quando você acredita que a posse deveria te completar. Nenhuma bike completa, nenhum corpo completa, nenhuma performance completa. O que sustenta sentido é a construção contínua, não a chegada. Quando você entende isso, algo muda profundamente. A vontade de comprar tudo diminui, a ansiedade por resultado cai, o treino volta a ser espaço de aprendizado, não de cobrança. Você para de tentar provar algo para os outros e começa a construir algo para si. Isso não significa abandonar a ambição, significa mudar a fonte dela. Ambição sem consciência vira frustração crônica. Ambição alinhada ao processo vira combustível estável. No ciclismo, quem amadurece entende que não existe linha de chegada definitiva. Existe fase, existe ciclo, existe construção, e que o verdadeiro prazer não está em possuir a melhor bike, o melhor corpo ou o melhor número, mas em saber que você está no controle do processo que te leva até eles. A ânsia de ter te deixa sempre correndo, o tédio de possuir te deixa sempre vazio, o processo bem feito te deixa presente, e presença é o que falta para muita gente que já tem tudo, mas não sente nada.
Quando você muda essa lente, o ciclismo deixa de ser fuga e vira ferramenta. Ferramenta de disciplina, de autoconhecimento, de equilíbrio. A bike não precisa mais te prometer felicidade, ela te oferece estrutura. E estrutura é o que sustenta qualquer resultado de longo prazo. É exatamente isso que muita gente busca quando se perde comprando equipamento, perseguindo estética ou caçando performance. Busca controle, busca clareza, busca direção. E isso não vem da posse, vem do método. Um sistema de treinamento bem construído entrega exatamente isso. Não a promessa de um pico eterno, mas a capacidade de evoluir de forma contínua, consciente e sustentável. Para quem treina sem treinador, o sistema NMB de 12 semanas existe para organizar o processo, tirar o ruído e devolver sentido ao treino. O link está na descrição e no comentário fixado. No ciclismo e na vida, quem aprende a amar o processo nunca se cansa do que possui, porque entende que nada é definitivo, tudo é construção, e é justamente aí que o esporte volta a fazer sentido. Existe ainda um detalhe mais profundo nessa discussão que quase ninguém encara de frente. A ânsia de ter nasce muitas vezes da tentativa de preencher algo que não tem relação direta com o ciclismo. Falta de controle na vida, frustração profissional, insegurança pessoal, comparação constante. A bike, o corpo e a performance viram símbolos de validação. Quando isso acontece, o esporte carrega um peso que ele nunca foi feito para carregar. E o problema não é querer coisas melhores. O problema é esperar que elas resolvam conflitos internos. Nenhuma bike cara conserta uma cabeça desorganizada. Nenhum corpo definido sustenta a autoestima frágil por muito tempo. Nenhuma performance protege alguém que construiu identidade apenas em números. Por isso o tédio aparece tão rápido depois da conquista. Porque a expectativa era irreal desde o início. A posse entrega o objeto, mas não entrega o significado que a mente projetou nele. E quando essa diferença aparece, a frustração cresce. A solução ilusória é buscar outra coisa para desejar. Outro equipamento, outro protocolo, outro objetivo extremo. O ciclo se repete. No ciclismo, isso cria atletas inquietos, sempre pulando de método em método, de treinador em treinador, de produto em produto. Não porque tudo seja ruim, mas porque nada resolve o que realmente está desalinhado. Falta base emocional para sustentar o processo. Existe um ponto de virada quando o ciclista entende que evolução não é acumular conquistas, mas aprofundar relação com o que faz. Quando o treino deixa de ser meio para provar valor e passa a ser prática de disciplina. Quando a bike deixa de ser troféu e passa a ser ferramenta. Quando o corpo deixa de ser vitrine e passa a ser instrumento. Nesse momento, algo poderoso acontece. O prazer não some quando a novidade acaba. Ele se desloca, sai da excitação inicial e entra na consistência. O treino continua fazendo sentido mesmo sem euforia. A motivação deixa de ser dependente de estímulo externo. Isso é maturidade esportiva e pessoal. Esse tipo de ciclista não precisa se convencer a pedalar. Ele não depende de comparação. Ele não entra em crise quando a performance oscila, porque ele sabe que oscilar faz parte. Ele não confunde fase ruim com fracasso, nem fase boa com identidade definitiva. Isso muda até a relação com dinheiro e consumo. Você passa a escolher melhor, a comprar menos por impulso e mais por necessidade real. A investir em estrutura, não em promessa. Em método, não em milagre. Em processo, não em atalho. E aqui está a ironia. É justamente quando você para de perseguir desesperadamente performance, corpo ideal ou equipamento perfeito que essas coisas começam a aparecer de forma mais sólida, porque o corpo responde melhor quando não está sob pressão constante. A performance cresce quando o treino é estável, e o prazer volta quando a expectativa se torna realista. O ciclismo, quando bem vivido, ensina isso melhor do que qualquer discurso. Ele mostra que nada é permanente, que todo pico passa, que toda fase ruim ensina, que quem respeita ciclos dura mais, e que quem dura mais quase sempre chega mais longe. A ânsia de ter te deixa sempre no futuro. O tédio de possuir te prende no passado. O processo bem vivido te mantém no presente, e o presente é o único lugar onde o treino realmente acontece. Quando você entende isso, o esporte deixa de ser fonte de ansiedade e volta a ser fonte de equilíbrio. Você não precisa mais se provar a cada pedal.
Você não precisa justificar sua bike, seu corpo ou seu nível. Você simplesmente treina, constrói e aceita o que vem. No ciclismo do mundo real, os atletas mais sólidos não são os que têm mais coisas, são os que têm mais clareza. Clareza sobre por que treinam, para que treinam e até onde isso faz sentido na vida deles. Quando essa clareza existe, o desejo deixa de ser vazio, a posse deixa de ser entediante e o ciclismo deixa de ser uma corrida atrás de algo que nunca chega, para se tornar uma prática constante de construção. É aí que o esporte amadurece, e é aí que ele começa a devolver muito mais do que promete.